querido amigo, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria imensa estar com você e sempre trazendo boas notícias, boas informações que vão deixar você cada vez mais preparado para conhecer e para também vivenciar as experiências que estão relacionadas ao direito e à justiça. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que vai falar conosco sobre o direito tributário, em especial sobre a reforma tributária que está dando o que falar. Você que está aí sabe disso, já trouxemos aqui outros convidados também, outros entrevistados que falaram muito bem da reforma e hoje também nós vamos ter aqui um especialista da área que vai trazer também alguns posicionamentos e entendimentos a respeito da reforma. Além disso, teremos também a coluna e os comentários do Ney Daniel, que sempre nos atualiza com aquilo que acontece durante a semana, especialmente aí da área previdenciária, servidores públicos, para que você que também tem um problema relacionado ou uma dúvida, possa também saber como fazer diante do seu caso. Além disso, também teremos aí as colunas do Matheus Tal, que fala da economia no seu dia a dia, tanto no Brasil quanto no mundo. A coluna de Direito Imobiliário, na qual eu também abordo temáticas importantes da área imobiliária para te atualizar. E temos também a coluna aqui do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que fala do direito de família e sucessões. Vocês viram que o programa hoje está imperdível, mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso intervalo. Espera aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido público, voltamos então agora com o nosso primeiro bloco. Como eu disse a vocês, estamos hoje aqui com um especialista na área tributária que veio aqui para falar sobre a reforma, mais um ponto de vista super importante para você que precisa saber mais sobre tudo isso que está movendo aí o país em relação à área jurídica. Quem não está falando atualmente sobre reforma tributária? Então eu trouxe aqui hoje para falar conosco o Dr. Laérdio Pavese Esteves. Dr. Laérdio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo aqui do Direito e Justiça. Bom, eu que agradeço e espero aqui neste momento poder esclarecer e contribuir aqui com o programa. Eu acho que as perguntas que as pessoas estão fazendo, a reforma é necessária? Eu digo que sim, porque nós estamos num sistema caótico e a reforma, eu diria o seguinte, é como os tributos que nós temos hoje, que estão sendo reformados, que estão previstos na Constituição, é como se fosse assim, tributos doentes, eles estão com excesso de litígio, são muito complexos, a burocracia tomou conta dos tributos. Então a única forma hoje de você acabar com esses males é acabando com os próprios tributos. Então, por exemplo, hoje nós vamos, na reforma está saindo o ICMS, está saindo o PIS, o COFINS, o ISS, vem aí uma proposta de reforma também do imposto de renda, uma proposta de reforma das contribuições previdenciárias. Então, é como se, por exemplo, nós estivéssemos hoje em 88, só que com essa reforma nós estamos mudando
todo o sistema, não é só um tributo, são muitos e todos serão ou substituídos ou aperfeiçoados. Puxa, e como que o senhor vê isso, doutor Lerdo? Porque a gente vê aqui muita gente falando bem da reforma, né? Vendo ali com bons olhos, uma boa perspectiva a respeito. Como o senhor vê isso? Porque o senhor falou agora para mim algo que me chamou muita atenção, que eu não tinha ouvido até agora, que vai ter uma reforma também dos tributos em si, especificamente. Perfeito. Isso que eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público. Então vamos supor hoje, nós temos os estados. Qual é o maior tributo do estado hoje? O ICMS. Ele vai desaparecer. Ele não existirá mais. Então, por exemplo, toda vez que você vai no supermercado, tem ICMS. Você vai na panificadora, tem ICMS. Você vai na concessionária, tem ICMS. Então, todas as relações de compra que você faz, tem ICMS. Ele vai desaparecer e vai aparecer no lugar dele o IBS, que ele contempla mais, ele contempla não só o comércio, mas todo o comércio de bens vai participar da base de cálculo, ou seja, vai integrar a base de cálculo. E todos os serviços. Então eles estão juntando o ICMS e o ISS num só e dando uma amplitude enorme. E vai ter uma novidade, que é uma coisa que o brasileiro não está acostumado, com o princípio da não cumulatividade. Isso vai reger a nossa sociedade. Olha que bacana. Mas então a gente já tem o princípio da não cumulatividade na própria Constituição Federal, certo, doutor Lerdo? Para alguns tributos. Só que essa não cumulatividade, o que aconteceu? Vamos supor, nós temos hoje em torno de 5 tributos não cumulativos. Só que todos eles têm uma não cumulatividade, uma diferente do outro. E cada vez que o legislador ele fala sobre a não cumulatividade, ele altera o raciocínio. Por exemplo, o Brasil, assim, o problema da nossa legislação é que ela virou pura exceção. Então nós temos exceção para tudo. A lista de exceções tributárias ela é maior do que a própria regra tributária. Daí é complicado, né? Porque a regra tem mais exceção do que regra, né? Então aí a gente fica numa saia justa, não é verdade? Eu vou perguntar para você já viu falar do regulamento do imposto de renda? Não ouvi. Quantos artigos você acha que o regulamento do imposto de renda tem? Olha, eu imagino que deva ter o quê? Uns 20, 30? 1000. Mais de 1000. Então o regulamento do imposto de renda hoje, ele é maior que o Código Civil. Imagina. E o regulamento do ICMS é maior ainda. Mas na sua percepção, o senhor acha que isso seria razoável? Não é razoável. O que aconteceu? Nós temos lá a Constituição, depois nós temos a lei. Aí nós deixamos para o Executivo as normas. Então hoje o Brasil é praticamente regido por decretos, ele não é regido por uma lei. A lei é o anteparo. E aqui nós temos, por exemplo, o regulamento do ICMS do Paraná, temos o regulamento do ICMS de Santa Catarina, o regulamento do ICMS de São Paulo. Cada um faz a sua legislação. É claro que elas têm semelhança, mas é esse caos tributário de, por exemplo, um tributo simples virar 1000 artigos. Exatamente. Daí, no caso, ninguém acaba se entendendo ali, né? É muita regra. Muita regra, né? Muita regra. Então, por exemplo, o IBS, ele promete, ele que vai substituir o ICMS e vai também juntar o ISS, ele promete ter poucas regras. E promete também ser um tributo simples. Então, é simples assim, para você fazer um cálculo, para você entender a metodologia. Então, ele promete muita coisa. O que eu vejo, assim, eu acho que essa reforma ela é positiva, ela é necessária. O que eu estou entendendo? Eu acho que as classes sociais, por exemplo, nós temos os profissionais liberais, temos as empresas do Simples, temos as multinacionais, temos grandes empresas, empresas médias, tem o próprio autônomo. Será que está todo mundo bem representado nesta reformulação tributária? Esse é um grande problema, né? Porque a gente nunca sabe exatamente se todas as classes, entidades e, enfim, todas as pessoas estão bem representadas. Porque, como a gente sabe, muito lobby existe, não é verdade? Quem que você acha que é o pai da reforma tributária? Olha, eu particularmente tenho cá minhas dúvidas, porque cada um fala uma coisa, né? O senhor também já deve ter ouvido falar isso, né? É a FEBRABAN e o Conselho Nacional de Indústrias. Então são as grandes empresas. Não estou dizendo que elas estão querendo praticar maldade para as pessoas. E quem está mais subrepresentado? Eu entendo os microempresários. Com certeza. Os prestadores de serviço, eles não estão entendendo o que vai acontecer. Um exemplo, você pode ter um pequeno prestador de serviço. Quanto que, por exemplo, um prestador de serviço hoje paga de ISS?
Hoje deve ser o quê? Em torno de 5%. Perfeito. E com a reforma, sabia que ele pode chegar a 30%? Nossa, imagina, quer dizer, então a reforma não seria assim tão boa, né, para o pequeno. Não seria tão boa. Agora, olha aqui que nós estávamos falando no início sobre a não cumulatividade. Você assim, eu sei que você é do direito imobiliário, mas quando você fala eu vou ficar sujeita à não cumulatividade, você é lá no teu escritório, nos teus negócios, aí você fala, mas como não cumulatividade? Não estou entendendo. Então significa que o tomador do teu serviço vai tomar um crédito, significa que quando você compra algumas coisas, você vai tomar um outro crédito. Então você pode estar tomando um crédito de 30%, como pode estar repassando um crédito de 30%. Espera, isso é novo para nós. Exatamente. E agora vamos supor aqui, eu sou usuário do teu serviço, eu sou uma empresa, contratei o seu escritório. A minha pergunta, é interessante que você esteja no regime do Simples? Aí nesse caso não seria, né? Não seria, porque eu não tomaria o crédito do teu serviço. Então aí você vai se obrigar o quê? Mudar de regime. Mudar de regime. Agora, o que esses dias eu estava até debatendo com uma pessoa, que você acha que todos nós somos iguais perante a lei? Não infelizmente somos. Não. E eu penso que a norma jurídica, existe a ordem econômica e existe a ordem jurídica. A ordem econômica ela é perversa. Grandes, pequenos, médio, micro. E como que as pessoas conseguem concorrer no mercado? Eu só vejo uma situação. O pequeno tem que ter uma pequena carga tributária. Uma carga tributária simples. E o grande tem que ter uma grande carga tributária. O que está acontecendo nessa reforma? Nós estamos igualando o pequeno e o grande na mesma regra. Não daria para acontecer, né? Porque isso com certeza fere o princípio, inclusive, da igualdade, né? Da ordem econômica, da igualdade. Né? Então... Agora, será que o nosso legislador... Porque tudo isso que nós estamos falando... Essa é a conversa que tem. Mas nós só fizemos até agora, ainda nem complementamos ainda a emenda à Constituição, que ainda está presa no Senado. Mas quando vir a legislação complementar, tudo isso vai estar na legislação complementar. Então, por exemplo, como que será tratado o autônomo com essa reforma tributária? Pois é, uma boa pergunta. Mas olha só, doutor Laérdio, a gente tem que chamar o Ney, porque ele tem umas coisas aqui para trazer para nós hoje, mas não acabou ainda. Depois a gente volta para esse assunto que o nosso público com certeza vai ficar curioso. Ney, o que você tem para nos trazer hoje? Conta para nós. Olá. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou o recurso do governo do estado e manteve decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a dívida do estado com os servidores no que tange à database, ou seja, os reajustes salariais atrasados de 2016, 2017 por diante. Na prática, a decisão pode levar ao pagamento dos atrasados ao funcionalismo público estadual, mas o governo ainda pode recorrer e protelar a execução. A Lei 18.493 de 2015 fixou o pagamento da database dos anos de 2015, 2016, 2017. Entretanto, os 8,53% devidos não foram aplicados. Alhures que, de lá para cá, o Estado efetuou pequenos reajustes salariais, argumentando que estava quitando dívida da database em atrasos. A decisão do ministro foi publicada recentemente. Nela, foi negado o recurso do Estado, que questionava uma decisão anterior do Tribunal de Justiça do Paraná, que é o tribunal de origem. Segundo o parecer do ministro, a decisão está de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. Embora, atualmente, o tema da database se encontra suspensa, cujo seja aguardando o trânsito em julgado chamado incidente de resoluções de demandas repetitivas, mas o servidor deverá buscar os seus direitos. Olha, Ney, as notícias sempre são muito importantes e com certeza aí vai trazer alguma resposta para alguém que está buscando aí saber mais daquilo que você trouxe hoje para nós. Mas continuando aqui, eu vou então retomar o diálogo com o Dr. Laérdio. Nós estávamos aqui num papo muito agradável. Dr. Laérdio, vamos continuar da onde paramos. Então o senhor tem a palavra.
Então nós estamos falando, por exemplo, como que fica o autônomo. Então hoje o autônomo, a concepção que, por exemplo, muitas pessoas têm que ele é subtributado, ou seja, que ele tributa muito pouco. Então, como que ele vai ficar na reforma? Ele vai ter que, por exemplo, seguir o mesmo regime tributário de uma multinacional? Então, por exemplo, vamos supor que a multinacional é tributada com uma alíquota de 28%, com agora esses novos tributos, aplicando o regime da não cumulatividade, a dedução dos impostos pagos contra os impostos a pagar. Será que ele vai ficar sujeito a essa regra? Ou ele vai ter um regime especial para ele, um regime simplificado nesse novo sistema? E chamamos aqui, por exemplo, as pequenas empresas, que hoje nós temos quase 10 milhões de contribuintes na condição no simples. Por exemplo, se pegamos todos os escritórios de advocacia, as mercearias, os escritórios de contabilidade, todo mundo está no simples. Só que eu estou vendo o seguinte, que todos os tributos que são englobados no simples, eles estão sendo substituídos por outros. Então, como que fica essa substituição? Então, e esses dias eu estava assim, raciocinando e pensando, vamos supor, cada pessoa tem uma quantidade de tributo que pode separar para o fisco. Vamos supor, você lá no seu negócio, quanto que você pode transferir? Por exemplo, 15%? 10%? 8%? Porque eu entendo o seguinte, se a carga tributária, se você não absorver esses tributos da reforma, vão te empurrar para onde? Para a informalidade. Exatamente. E o que eu vejo mais ainda, os teus parceiros comerciais, fornecedores e clientes, qual é o regime tributário dele? Você vai ficar em sintonia com o teu cliente? Especialmente se você for para a informalidade, né? Muitas vezes você não consegue nem atender mais o seu cliente. E será que vai voltar aquela situação que nós tínhamos assim, por exemplo, isso muito tempo atrás, o médico falava, você quer com recibo ou sem recibo? Quer com nota ou sem nota? Será que nós vamos voltar para essa situação? Muito provavelmente, pelo cenário que o senhor está trazendo para nós, aí eu tenho minhas dúvidas, viu? Se o Congresso, os deputados, os senadores não tiverem juízo agora, eles vão empurrar as pessoas para a informalidade. Então, o que vai acabar acontecendo? Uma coisa que nós estávamos dominando, uma carga tributária compatível, por exemplo, um escritório de advocacia, ele pode pagar o quê? 12%, 13% do total do faturamento? Ele pode transferir em tributos? Eu vi, por exemplo, empresas de segurança, essas que prestam um serviço, muito preocupadas, porque eles estão com uma carga tributária prevista para ir para 36% do faturamento. Eles falaram, nós não temos como pagar esses tributos. Não tem como, imagina, porque daí você já tem funcionários, você tem toda uma gama de responsabilidades que recaem sobre a empresa, e daí você precisa sobreviver, né? E olha só, além de vir tudo isso daí, o imposto de renda vem com um veneno. Qual é o veneno? Por exemplo, você fez todo o teu negócio, pagou todos os seus tributos, agora fala, agora eu quero pegar um dinheirinho lá da empresa. Eles estão querendo tributar essa distribuição de lucro mais 15%. Então você já vai ter, vamos supor, nosso escritório de advocacia. Nós vamos ter essa novidade do IBS, que pode, por exemplo, levar a nossa tributação hoje em 12%, lá perto de 20%. E ainda aquele dinheiro que você pega no final do mês, que é a distribuição de lucro, é o que sobrou lá, eles querem tributar com 15%. Eu vejo assim, a reforma tributária, se falou dela muito tempo. Mas a própria redação, a emenda, ela saiu assim a toque de caixa. Ela não foi uma coisa planejada. Olha, e agora, por exemplo, para 2024, porque esse ano a meta é aprovar a emenda. Em 2024 sai a legislação abaixo da Constituição, que vai efetivamente instituir um novo sistema. Eles estão sendo... Será que eles vão sair muito rápidos? Será que eles vão sair, por exemplo, para serem aprovados em 30 dias? Como foi agora? Como foi agora? Muito eu tenho dúvida. Dependendo da vontade, né, dos interesses aí, né, do que está envolvido. Eu tomara que não só o Congresso, mas o governo tenha assim, um pouco de sensibilidade.
e que queira realmente só simplificar, eu entendo que até a prestação de serviço vai pagar um pouco mais, mas que seja só um pouquinho mais, não muito mais. A gente traz o especialista aqui para que ele fale sobre, para a gente aprender também, né? Perfeito. Eu aprendo muito com vocês, porque assim a gente vê algo que de repente não está, né, sendo tão bem discutido, né, por um viés, e de repente vem o senhor e traz aqui esses detalhes todos que acaba também acenando pra gente de uma forma diferente, né? Isso não é nenhuma crítica, gente, que nem eu falo, eu não critico ninguém, sabe, doutor Lélio? Quem vem aqui tem sua opinião e a gente respeita, porque nós vivemos numa democracia e todos têm direito e têm voz, tem que ter direito à voz, né? Mas a gente também tem que ouvir os pontos de vista e dentro disso ponderar, ver o que é justo, o que é razoável, o que pode impactar na vida de cada um que está lá do outro lado, né? Uma pergunta, tá vindo aí o projeto de reforma do imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica. E um grande debate que está surgindo, o que vem a ser efetivamente uma renda? Então, por exemplo, hoje isso é uma discussão muito grande. Por exemplo, para um trabalhador, o que é renda? Então, para ele, renda para um trabalhador é o salário menos aquelas deduções lá, vamos supor, a questão dos dependentes, cai naquela tabela. Por exemplo, para uma empresa, o conceito de renda é outro. Então, esse conceito de renda, tem muitos, por exemplo, quando você pega a legislação do imposto de renda, tem muita isenção. Por exemplo, isenção para militares, isenção para determinadas venda de imóveis, tudo isso, a tendência, agora é claro que vai depender muito do Congresso, eliminar as isenções. Por quê? Quem está isento, alguém está pagando o tributo no imposto de renda no lugar dele. Ou seja, alguém paga por aquele que não está pagando. Perfeito. Se você está isenta do imposto de renda, é porque alguém entrou no seu lugar. Isso. Exatamente. Doutor Laérdio, eu vou chamar agora a coluna do Direito Imobiliário, porque a gente tem também bastante coisa aqui para contar para o nosso público que aconteceu recentemente. Tá bom? Vamos lá? Olá, querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para tratar de um tema que com certeza vai chamar muita atenção, porque ele está relacionado à aquisição do imóvel na planta. Isso é bastante corriqueiro para nós, especialmente aí para o amigo corretor, para todos que estão justamente interessados nestas questões que envolvem essa negociação imobiliária, porque o contrato por si só ele já é bastante denso, traz inúmeras especificidades, é um contrato muitas vezes aí de adesão, que a gente sabe disso, né? Ele é apresentado para o adquirente, o adquirente se submete e simplesmente depois, quando acontece o problema, ele vai discutir perante o Poder Judiciário. Aqui a gente vai falar especificamente da cláusula penal, que estipula por atraso um percentual específico, que aqui, neste caso que a gente vai discutir, é de 0,5%. Em regra, acaba sendo 0,5% mesmo, tá? Mas especificamente aqui nesse caso, também o é. Então, aqui, para discutir essa situação, a gente tem que trazer primeiro, até para rememorar, tema 970, que diz que, havendo estipulação de cláusula penal, não caberia, então, o pedido de indenização por lucros cessantes e também o próprio artigo do Código Civil 416. Mas vejam que, nesse entendimento que foi proferido recentemente pelo STJ, houve então um cotejo, tanto do tema 970 quanto do artigo 416 e mais precisamente do caso concreto. Porque o que aconteceu ali? Existia uma previsão contratual de aplicação então daquela multa por descumprimento, por inadimplemento da obrigação, ou seja, a entrega tardia daquelas unidades, mas aquela multa que estava prevista naquele contrato não podia ou não contemplava a indenização justa para aquele adquirente. Então, o tribunal, justamente dentro dessa tônica, compreendeu que aquela cláusula penal por si só não poderia ser óbice para que aquele adquirente pleiteasse lucros cessantes. Isso no STJ, tá, pessoal? Porque o tribunal de origem disse que, como havia a inclusão de uma cláusula no contrato prevendo o percentual de 0,5%, que não poderia, então, haver acumulação da cláusula penal com lucros cessantes.
Mas, quando houve a interposição do recurso especial para o STJ, os ministros, então, se debruçando sobre a situação, perceberam que o valor do pago até aquele momento não possibilitaria uma indenização justa, porque o percentual deveria incidir apenas sobre o pago. E nesse caso, o pago por si só e aquele 0,5%, então, não geraria o valor suficiente para indenizar. Nesse sentido, houve a reforma da decisão sob essa perspectiva para que houvesse a indenização correspondente e necessária para a reparação daquele prejuízo que foi desencadeado pelo inadimplemento da construtora. Então, o que eu quero passar para vocês, né? Que a gente tem muitas decisões, temos o tema 970, temos o Código Civil, mas a mais recente é justamente no sentido de que, havendo disposição no contrato, mesmo que exista, então, essa incidência dessa multa, dessa cláusula penal, uma vez que ela não seja suficiente para indenizar, para reparar, recompor o seu prejuízo, que você está autorizado a ingressar, sim, perante o Poder Judiciário, para pleitear uma indenização correspondente ao prejuízo que você sofreu, conforme decisão recente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo assim, portanto, a indenização por lucros cessantes. Como vocês sabem, a nossa coluna se presta a informar sempre e te manter atualizado em relação a tudo aquilo que acontece na área imobiliária. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, mais uma vez me despeço, na certeza de que pude trazer um pouco mais de informação dessa área tão importante que é a área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Bom, meu querido público, nós voltamos então agora para o nosso terceiro bloco, ainda falando sobre a reforma tributária, aqui as concepções então do Dr. Laérdio, que traz aqui para nós inúmeras considerações a respeito, né, Dr. Laérdio? A gente poderia falar a noite inteira aqui, porque é muito assunto, né? Sim, muito. A reforma é muita coisa. E agora eu acho que é importante aqui para o nosso público a gente falar sobre a seletividade, né? Porque isso também vem de encontro aí a muitas dúvidas, né, que nós estamos recebendo em relação a isso. Perfeito. Vem um tributo novo, que provavelmente vai substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e esse imposto seletivo, ele faz tempo que ele está para vir, o pessoal está namorando ele, e eu acho que agora ele vem até porque ele está previsto agora na Constituição. E o que é esse imposto seletivo? Ele vai ter uma cobrança monofásica, ou seja, apenas uma cobrança. E eles estão lá deixando dentro uma autorização, vai depender da lei complementar, mas eles vão fazer uma listagem de produtos e serviços que terão essa tributação especial. Então, assim, um pequeno exemplo. Eles falam, ó, tudo que faz mal para a saúde, nós vamos tributar, colocar esse tributo seletivo, tipo 10, 15% sobre o preço do produto. Olha só. Há um serviço que causa algum dano ao meio ambiente. Então essa relação aí vai depender do legislador. O legislador pode, um exemplo, relacionar os serviços, vamos supor, de diversões. Que você, vamos supor, você tem alguém que faça alguma atividade de diversão e tenha barulho. Então ele pode ter uma alíquota de 10%. Então o legislador agora, esse novo tributo, eu acho ele até justo. Vamos supor, se você está comprando, um exemplo, vamos supor que os perfumes, shampoo estejam lá. Então você vai pagar um imposto a maior só em relação a esses produtos. Mas isso aí vai ser assim, a gente pode ter uma visão aí, vamos supor, se você tem uma visão de esquerda, você vai fazer uma lista enorme.
Então você pode considerar até queijo, um exemplo, produto que deva receber um tributo maior. Vinho, isso, o vinho faz mal para a saúde, o vinho, e aí vai tributar. O charuto. Isso, o charuto, o cigarro. Então, essa relação pode ser enorme e pode aí, eu acho que afetar a economia. Agora, vai depender do legislador e eu acho que aí pende uma questão ideológica nessa lista. Pois é, mas e cabe ideologia quando a gente fala de reforma, né, doutor Laérdio? Porque veja, a gente vai afetar tanta gente e isso implica em muitas transformações sociais, não é verdade? Eu concordo, mas eu acho que isso aí vira voto. Vira voto. Por exemplo, uma lancha. Se você tributou essa lancha com esse imposto seletivo, eu já vi que o relacionamento humano, vamos supor, por que assim, não quero entrar em política, sim, claro, mas por que, por exemplo, essas ideologias assim, populares ou ideologia socialista, elas proliferam? Porque quando aqui o governante tributa, por exemplo, ou alguma coisa de luxo, essa pessoa de menos poder aquisitivo, ela tem uma satisfação pessoal. Então ela tem essa relação, ele está pagando esses impostos. Então vamos por uma Mercedes, um automóvel Mercedes, aí ele vai ser muito tributado. Então existe uma satisfação de quem tem um carro popular. Eu só estou dizendo que essa ideologia, ela vai para o sistema tributário. Entendi. Como o imposto de renda, quando você tem uma alíquota muito elevada para quem ganha muito e quem, por exemplo, está lá embaixo, fica satisfeito. Ou seja, seria uma compensação. Por exemplo, eu não tenho tantas condições de ter aquilo, então logo aquele que está sendo tributado, ele está de alguma maneira sendo ali punido? Seria isso? Seria uma punição. É uma punição. Então esse imposto seletivo, ele vai funcionar. Ele tem esse lado assim, eu acho, esse lado político, esse lado assim de tributar coisas assim, vamos supor, vou tributar um perfume, tá? Vou colocar uma alíquota exagerada. Por quê? Porque quem não compra vai ficar contente. Entendi. De alguma forma. Não história, não quero levar para esse lado. A gente nem leva, sabe, doutor Laérdio? Eu respeito muito o meu público, sabe? Independentemente do lado em que ele está. Se ele é de esquerda, se ele é de direita. Eu quero me deixar levar por questões políticas. Aqui é a opinião. Sim. O senhor tem a sua opinião e deve ser respeitado e deve ser ouvido pelo nosso público. Claro. É isso que eu quero muito fazer aqui. Essa é a nossa vontade do Direito e Justiça, levar conhecimento, respeitar as opiniões, né? Então, por isso que o senhor está aqui hoje. Eu respeito muito o que o senhor está falando e estou aprendendo muito com o senhor. Perfeito, tá bom. E mais sobre isso, o que o senhor acha, então? O senhor acha que pode levar aí um conflito social ou algo nesse sentido? O que o senhor enxerga? Não, eu acho que os congressistas, o Poder Executivo, eles colocam todas essas notícias. E lá no final vai dar tudo certo. Porque eu acho que, primeiro, se cria o caos entre aspas, se cria essa dúvida e as pessoas começam a divergir, e aí eu acho que lá no final vai sair o polimento. Então, por exemplo, nós prestadores de serviço, nossa, eu ia pagar 20%, veio 15%, ai que bom, que bom. Então, de repente, às vezes até cabe o alarde para o povo já pensar, meu Deus, é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo, mas de repente não é tudo isso. Um exemplo, esse dia estava dando um exemplo. O uísque vem tributado pelo imposto seletivo uma alíquota de 120%. Aí eu tributo a cachaça com 30%. Então, só que esse pessoal do uísque, o fabricante está lá no exterior, o consumidor é uma minoria. E aí a pessoa que está pagando 30% na cachaça pode ficar contente. De repente. Mas você veja também, por um lado, né, doutor Laérdio, por exemplo, o senhor mencionou o uísque aqui. Será que o consumidor do uísque está tão preocupado assim? Ele está preocupado com os negócios dele. Só com os negócios, né? Com os negócios. Não necessariamente com o pagamento do tributo sobre o uísque, que vai incidir sobre, né? Talvez só o fabricante, mas... né? Mas esse que vai consumir, o consumidor final, eu acredito que não está muito preocupado com isso. Não, não está. Eu acho que o grande empresário hoje, ele quer a reforma, ele quer a reforma inclusive do jeito que está. Por quê? Eu entendo que ele trabalhou muito essa reforma para tirar um pouco
dos tributos que ele paga, ele tem uma visão que as pessoas mais pobres, as empresas menores, são subtributados. Então ele quer, tipo assim, vou tirar 15, 20% das minhas costas e vou jogar em cima dos pequenos. É isso que está acontecendo. Entendi. Bom, doutor Laerd, ainda tem mais, tá? Eu vou precisar chamar agora a coluna do Matheus Tal, que ele também tem algumas informações e notícias também relacionadas aos aspectos tributários, econômicos, que também impactam na vida de todos os cidadãos. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito de uma notícia bastante relevante para os rumos da política monetária na economia brasileira. Eu me refiro à recente determinação do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que determinou a redução da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, de 13,75% para 13,25%. Decisão esta que, inclusive, surpreendeu o mercado financeiro, que esperava tão somente uma diminuição de 0,25% e não de 0,5%, tal como foi anunciada pelo Conselho de Política Monetária. Em nota, o Copom anunciou que tal corte dos juros foi, em grande parte, possibilitado pela redução da própria inflação, que em parte estaria associada aos efeitos das defasagens da política monetária, ou seja, o afrouxamento monetário que foi colocado pela política do Banco Central acabou sendo apenas sentido do ponto de vista da inflação após um determinado período de tempo. Ou seja, os efeitos que a política monetária produziu sobre a inflação só foram transmitidos através de um determinado período de tempo. Por isso que a inflação acabou cessando em grande parte a partir dos últimos meses. Além disso, também há uma larga associação à redução das expectativas de longo prazo da inflação, que em parte estariam associadas à determinação da meta de inflação de 3% para o presente ano e também para os anos sequentes, em função da determinação dada pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, existem essas causas que são bastante importantes para o corte de juros que foi anunciado pelo Banco Central, que espera também, nas próximas reuniões, diminuições de 0,5% para manter a dinâmica de uma política monetária contracionista. Isso é, manter o afrouxamento monetário, mas com algumas relaxações do ponto de vista de suas condições fundamentais. E abrindo mais a questão do ponto de vista da inflação, pode-se dizer que há uma associação à própria valorização do câmbio que foi verificada ao longo dos últimos meses, que é, em linhas gerais, a apreciação do real com relação ao dólar, que em parte também possui associação com a taxa de juros em função do fato dela atrair investimentos para o país. E atraindo investimentos para o país, isso se manifesta com uma demanda maior por real em relação ao dólar, que provoca essa apreciação do ponto de vista de câmbio. E um tema que é bastante colocado em nossa coluna da economia diz justamente respeito ao fato da economia brasileira ser muito dependente, ser cada vez mais dependente da importação de máquinas e equipamentos para o abastecimento de sua estrutura produtiva. Com isso, oscilações no câmbio acabam sendo muito mais impactantes do ponto de vista dos custos das empresas, ou seja, acabam produzindo maior efeito sobre o custo das empresas, que são subsequentemente repassados aos preços, ou seja, maior é a sensibilidade da inflação com relação ao câmbio, em relação às variações que são verificadas no câmbio. Além disso, há de se levar em consideração mais ainda justamente essa questão de custos, isto é, essas causas que estão em grande parte associadas à inflação possuem grande vinculação com a questão de custos, levando em consideração justamente que a estrutura produtiva da economia brasileira, a indústria brasileira, apresenta um largo nível de capacidade ociosa, continua apresentando um largo nível de capacidade ociosa. Em situações assim, as variações nos níveis de preço costumam a ser mais explicadas por alterações no nível de custos das empresas, ou seja, justamente acompanhando toda esta discussão que envolve também as questões externas que afetam o abastecimento de insumos para a economia brasileira. Ou seja, trata-se de um tema bastante importante que vem sendo colocado em pauta desde o início do ano, justamente em função do choque entre o governo federal
e Banco Central, que agora cesa relativamente em função do primeiro afrouxamento monetário que foi anunciado agora pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central. Com isto, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá, meu caro público, voltamos então com o nosso quarto bloco aqui para falar um pouco sobre o Dr. Laérdio, porque como vocês sabem, o nosso programa ele é voltado às profissões. Normalmente a gente traz aqui pessoas de carreira jurídica, profissionais de carreira jurídica, que em regra são advogados, são juízes, são professores, são promotores, defensores, enfim, todos aqueles que se relacionam com a área jurídica, mas também outros profissionais que estão conectados de alguma forma com o jurídico, como vocês já viram aqui em outras entrevistas. Como a gente está falando de reforma, eu trouxe aqui hoje o Dr. Laérdio, como vocês já viram nos blocos anteriores, falou muito bem sobre as suas impressões em relação à reforma, mas eu gostaria também que o Dr. Laérdio falasse um pouco dele, para que vocês soubessem quem é o Dr. Laérdio, o que ele faz, por que ele trabalha na área tributária, enfim, tudo isso que você também precisa ter aí para se informar e, mais do que isso, para se inspirar, como a gente já falou aqui em outros programas, porque a gente quer que você busque também se inspirar nos profissionais que estão aqui, para também saber que você pode chegar, que você pode fazer, enfim, qual é a área que você vai atuar. E hoje, então, o especialista aqui é o Dr. Laérdio, em direito tributário, né, Dr. Laérdio? Perfeito, isso mesmo. mesmo. É advogado, é professor, já fez várias coisas aí, trabalhou com editor, tá como editor também? Uma revista jurídica. Revista jurídica, né? Isso. Então o senhor tem um currículo super vasto, né, Dr. Laérdio? Veja bem, eu queria até contar uma história muito simples. Em 1986, eu estava um pouco assim, estava no terceiro ano de faculdade e um pouco assim desanimado com o curso. E aí eu acredito muito em Deus. E aí, um dia entrando na faculdade, eu falei, pô, o senhor podia me iluminar por um bom caminho, porque eu estou no terceiro ano e ainda não ingressei no direito. Eu estou trabalhando numa coisa que não tem relação com o curso. E aí, aqui na faculdade, quando eu entro, eu vejo um mural, e aí lá tinha um anúncio pequeno de uma empresa de consultoria, uma revista jurídica, na época, que estava contratando pessoas para trabalhar. Aí eu peguei, na época não era que nem hoje, que eu anotei e fui. E lá eu comecei a trabalhar em 1986 no terceiro ano de faculdade. E aí lá foi justo numa revista de direito tributário que eu comecei a trabalhar no terceiro ano de faculdade. E lá eu me apaixonei pelo direito tributário, e aí já veio a Constituição de 88, e aquilo foi para mim um marco. Um marco. Eu acho que naquela hora que eu vi aquele anúncio, eu estava em dúvida no curso e ali apareceu o direito tributário, acho que foi uma mensagem de Deus, eu fui lá, aquele emprego deu certo e aí a minha carreira deslanchou. Você veja só, Dr. Laérdio, eu também sempre falo muito aqui sobre, eu sou uma pessoa de muita fé também, sabe? Eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso. Sim. Muitas vezes você não sabe o que fazer e isso eu sempre falo para o nosso público, essa mensagem que eu quero passar. Às vezes a pessoa não sabe, ela tem uma vocação, mas está adormecida, ela está ali dividida, não sabe se de repente vai para uma área, para outra, ou tem uma formação já, Dr. Laérdio, mas muitas vezes ela não consegue ainda aproveitar tão bem porque ela não imagina que aquela formação dela se conecta com outra. Por exemplo, né, na área tributária, o contador é imprescindível. Sim. Muitas vezes, inclusive, eu trago os colegas contadores, né, contabilistas, para falarem aqui também, para expor justamente essa ligação com o direito, porque daí o nosso telespectador ele vai saber, poxa vida, eu tenho uma formação aqui, mas eu não imaginava, ou está ainda em formação. Então a gente faz essas conexões para que o nosso público perceba que todas as áreas podem se comunicar, a importância delas, ou de repente até de mudar de área. Sim, claro. Ele pode ter uma vocação que está lá, poxa, mas olha só, me identifiquei com o profissional, vou fazer direito. E assim, Dr. Laérdio, veja, o senhor estava lá, de repente,
viu lá um pequeno anúncio no mural da faculdade. E ali foi o início. Se iluminou, né, pro senhor e falou, pá, peraí, é ali que eu vou, né? É ali. E eu tava na época com uma dificuldade até financeira. Aí parece que abriu a porta do céu quando eu fui para aquela empresa grande. E aquela empresa grande soube me aproveitar, me promoveu. Aí em 1900, quando saiu a Constituição de 88, tinha muita dúvida também, como hoje, na reforma tributária, porque estava aparecendo um novo cenário jurídico. Aí o pessoal de lá, eu com 28 anos, falou, você quer dar uma palestra? Eu falei, eu vou. Eu nem sabia falar direito. E eu fui fazer e fiz em torno quase de 30 palestras falando sobre o ICMS lá em 1988. Nossa, imagina, bem ali naquele momento, né? Que era algo assim, tudo mudando, né? Tudo mudando e eu vi o seguinte, eu era novo, 28 anos para você dar uma palestra é uma coisa difícil. Ainda mais lá naquela época, né? Mais naquela época. Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje eles se capacitam tão rápido ali que a gente... Sim, e eu tinha na época muito, assim, até hoje eu tenho... Às vezes quando eu falo, tenho às vezes erros de concordância, erros assim, como eu vim no interior, eu não tirei aquilo lá de dentro de mim, então eu tinha às vezes erros de português. Aí eu pensava o seguinte, não, eu quero dominar a parte técnica, se alguém vê algum errinho de português, vai me perdoar. Ah, com certeza. Até porque isso não é tudo, né? Sim. Eu acho que assim, as pessoas, ninguém é perfeito e todo mundo tá aí, é humano. É humano. A gente erra mesmo, gente, não existe perfeição. O que vale é a pessoa, a essência da pessoa, o profissional que ela é. Independentemente de qualquer situação ali corriqueira que possa acontecer, né? Então, isso é o valor da pessoa, né? E o profissional também, claro. Olha, e o primeiro trabalho jurídico que eu fiz na minha carreira, eu entrei nessa empresa, fui lá, era consultor, fazia revisão das matérias técnicas, dos boletins. Aí eu falei, vou me transformar em advogado. Aí quando eu fui me transformar em advogado, apareceu a primeira ação judicial para mim. E era uma tributária. Aí a pessoa, na época, falou, olha, eu estou pagando um imposto maior aqui sobre cerveja, sobre refrigerante, eu não concordo com isso. Porque o imposto era retido na fonte e ele vendia, por exemplo, quando o imposto é retido na fonte, tem uma base de cálculo. E a base de cálculo que ele praticava com o consumidor era menor. Aí eu ingressei com essa ação judicial, em 1993 saiu o resultado, o primeiro no Brasil. Olha, que bacana. Então o primeiro trabalho no Brasil sobre... Virou precedente. Virou para o Brasil inteiro. Olha, que bacana. E foi um trabalho que foi criado ali, vamos supor, eu fui o primeiro, não sei se teve outros, mas o primeiro resultado favorável foi meu. Aí eu falei, nossa, eu nasci para o direito tributário. Tá vendo como a gente se identifica, né, pessoal? Porque dentro do direito são várias áreas. Então, você buscar e encontrar a sua aptidão dentro do direito, também dentro da advocacia, também não é fácil. E o primeiro cliente é uma coisa importante. É verdade. O segundo é importante, mas o primeiro... Ele marca, né? Marca. Ele marca. O primeiro acórdão é uma coisa muito importante na nossa carreira. Então, por exemplo... Primeira liminar. A primeira liminar. Por exemplo, quando você faz a primeira sustentação. Até hoje eu guardo o primeiro acórdão que eu tive no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então tá lá o meu nome datilografado. Então isso é importante para um advogado. O advogado não é só dinheiro, é conquista. É conquista. É isso que é muito importante, é o prazer, né? É o prazer. Como a gente sempre fala, né? Se você vê uma decisão para um cliente que está precisando e você conhece o cliente, você sabe a dificuldade que ele está enfrentando, o problema que ele está vivendo, até emocionalmente, psicologicamente, sim, e você vê uma decisão favorável para ele, não tem preço. É aquela coisa do valor mesmo, né? A atividade valorosa de você trazer uma compensação, trazer um direito, uma alegria e às vezes um alívio, né? A gente estava conversando com o engenheiro. Cada vez que ele passa na cidade, ele vê um prédio. Esse prédio é meu. Aquela casa é minha. E eu, como advogado, o que eu tenho por aí? Os acórdãos. Os acórdãos. É verdade, né? Somos construtores, né? Somos construtores. De acordos, mas é isso que é, porque o Poder Judiciário ele é inerte. Ele aguarda quem? O advogado. Então você, por exemplo, tem os seus acórdãos lá de direito imobiliário. Então aí você tem todos eles lá, se fala, esse é meu, essa é a construção minha. Então lá a tua história, a tua história, a nossa casa tá lá. É verdade, né? É muito importante, doutor Lardi. Olha, eu fico muito feliz em tê-lo aqui, doutor Lardi, e falamos bastante, claro, tenho certeza que isso tocou o coração
informação de alguém e até muito provavelmente aí tenha colocado uma sementinha ali, né, para que alguém siga os seus passos. Que bom. Mas nós não acabamos ainda, eu preciso ainda chamar o Dr. Leonardo Shaw Ramos, porque ele fala aqui pra gente direito das sucessões, família, então ele tem algumas coisinhas para tratar conosco hoje, aqui algumas informações também importantes. Eu vou chamá-lo e depois nós voltamos para suas considerações finais. Perfeito. Tá bom? Doutor Leonardo, o que nós temos hoje aí de importante, muita legislação? O que aconteceu essa semana? Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas de direito de família e de sucessões para problemas do seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bem comum nos casos de divórcio ou de dissolução de união estável, que é a seguinte: os valores de FGTS, verbas trabalhistas, indenizações devem ser partilhados no caso de divórcio ou de dissolução de união estável? Nesse vídeo eu vou estar tratando especificamente de pessoas casadas ou em união estável, regidas pela comunhão parcial de bens. E o que diz a lei inicialmente? Nos casos de comunhão parcial de bens, os frutos, os proventos decorrentes do trabalho dos cônjuges são excluídos da comunhão. Então, necessariamente, os valores mensais que são recebidos por ambos não fazem parte da comunhão, e sim os valores que eles eventualmente economizarem em conjunto decorrente do esforço do casal. Podemos pegar o caso simples de um marido e uma mulher, enquanto o marido se dedica exclusivamente ao trabalho, a mulher se dedica exclusivamente às atividades domésticas. Então, apesar da mulher não trabalhar, ela exerce um papel fundamental no casamento, que é oferecer a base para que o homem consiga se dedicar apenas ao trabalho. Dado esse exemplo, é partindo dessa ideia que os tribunais brasileiros vêm entendendo pela necessidade de partilha de bens, de FGTS, indenizações trabalhistas e verbas trabalhistas em geral, nos casos de divórcio e de dissolução de união estável, em caso de comunhão parcial de bens. Então, se essas verbas foram adquiridas em decorrência do esforço comum do casal no casamento, elas eventualmente terão de ser partilhadas nos casos de divórcio e de dissolução de união estável, cabendo, no caso, ao interessado comprovar o seu direito. Agora, se essas verbas, FGTS também, foram adquiridas pelo esforço anterior ao casamento, isso no caso da comunhão parcial, elas não vão ter que ser partilhadas porque não houve o esforço conjunto do outro cônjuge que não trabalhou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Bom, nas considerações finais eu gostaria de agradecer o convite da doutora Débora. E uma coisa que hoje eu aprendi aqui é que esse direito conversado, esse direito do jeito que você coloca, é uma coisa bonita, porque nós temos as mídias, e essa mídia assim que você coloca de forma simples esses problemas para as pessoas gostarem do direito. E isso é muito, muito importante. E eu estou agora também, nesse momento, descobrindo esse efeito da rede social. E eu acho tão bonito, porque nós podemos passar para outras pessoas, e você faz um trabalho muito bonito divulgando. Eu vi lá também o Dr. Vitor Hugo, do sindicato, que divulga o direito, divulga para essa nova geração alguns, não digo macetes, mas algumas histórias. E não é aquele direito que a gente vê assim naquela formalidade, não estou falando mal da ordem, sim, mas aquela visão palaciana do direito. Olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Ney. Eu acho que vocês fazem uma coisa assim bonita pelo direito. Não é aquele direito dos juristas, é o direito do povo. É o direito do povo, exatamente. O senhor falou tudo o que a gente quer levar realmente dentro desse programa. É o direito do povo, é o acesso do povo àquilo que ele precisa saber, de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma transparente, para que ele possa realmente se sentir abraçado pelas leis, pelos entendimentos judiciais e saber que ele está próximo, ele pode sim acessar tudo isso que a gente tem com bons profissionais. E aproveito aqui para falar
da necessidade de que esse profissional que vai atender seja especialista no assunto. Sim, sem dúvida. Porque com o dinamismo hoje que nós temos dentro do direito, né, várias áreas que surgiram, enfim, essa gama imensa de legislação, nós temos uma inflação legislativa. Sim. Então até dentro da sua área, não é, doutor Laérdio? O senhor não tem dificuldade, toda hora tem Sim. ali ato normativo, tem um monte de regulamento e norma, e o senhor tem que sempre estar se atualizando, não é? E eu acho que, esses dias até conversando com o doutor Vitor Hugo, eu e ele entramos numa contradição. Ele acha que tem muito advogado. Eu falei, eu acho que tem pouco. Aí ele falou, mas como que tem pouco? Eu falei, não, tem pouco. Porque, por exemplo, o direito ele exige tanto de você que para você realmente estar apto a trabalhar com uma pessoa, você precisa muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. E aí eu sempre pergunto, você precisa ter muitos clientes? Não, você precisa ter poucos clientes, mas trabalhar com muita vontade, com muito afinco. Eu acho que o direito ele caminha para esse lado artesanal. Ele não é uma indústria, não é um copia e recorta. Então o direito ele é simples, mas com dedicação para o cliente. Exatamente, isso é muito importante, né? Você ter realmente, primeiro, ser especialista, se dedicar realmente ao caso, ao cliente, e ter uma advocacia voltada muito realmente a isso que o senhor falou. A gente ter aí essa advocacia boutique, né? Você trazer para o teu cliente aquela exclusividade que ele precisa. Né? Não ter não sou contra, gente, quem advoga para grandes empresas, advocacia de massa, que a gente ouve muito falar, tá? Sim. Mas eu acho que hoje em dia a gente caminha muito mais para estas, digamos, essas especificidades, essa advocacia mais artesanal, que exige também do profissional esta especialização, porque do contrário ele vai ser só mais um no mercado. Por isso que fala, o mercado tá cheio de advogado. Pode até estar cheio, gente, mas se você se especializar, se você nichar o teu mercado, você vai alcançar o teu público, vai alcançar o teu cliente, porque o cliente ele está carente de bons profissionais. E sabe o que eu acho o juiz? Às vezes eu conversando com eles, você acha que eles gostam de decisões padronizadas ou decisões que eles precisam estudar o caso, estudar a vida da pessoa, ver todos os atos processuais? Não, ele gosta também de personalizar o processo. Exato. E quando nós caímos nesse sistema que não tem personalização, não é o caminho que o advogado deve seguir. E o senhor sabe que tocou num ponto bem importante aqui. Tanto é assim que quando a gente, por exemplo, se depara com processos iguais de massa, você vai perceber que muitas vezes tem varas que tem 2 juízes e cada juiz dá uma decisão em processos exatamente iguais. Justamente por essa necessidade que se tem de levar o direito ao caso concreto. Sim. Entregar realmente ao jurisdicionado aquilo que ele está buscando, no seu caso. E cada pessoa tem um problema. É um problema. Ninguém tem problema igual ao outro. Não existe isso. Exatamente. E dentro das máximas do direito, daquilo que também ao juiz é permitido fazer, ele vai fazer, ele vai prolatar a decisão dele de acordo com aquilo que ele percebeu no processo, né? Perfeito. Por isso que eu acho que a gente caminha dentro dessa necessidade realmente de nos especializarmos, de fazermos, nos identificarmos principalmente com a área na qual nós vamos atuar e sabermos que nós vamos ter que nos dedicar muito, né, doutor? Perfeito. Cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais exigente e as pessoas também estão assim. Doutor Laérdio, agradeço muito, muito, muito pela sua vinda aqui, fiquei muito feliz, tá? E assim, agradeço, espero que o senhor volte aqui o mais rapidamente possível, porque vai ter muita coisa para falar esse ano aí dessa reforma. A gente vai lhe chamar com certeza outras vezes para a gente poder trazer aí e atualizar o nosso público sobre tudo que está acontecendo. Se eu for chamar de volta, eu vou ficar contente. Não, mas com certeza, vai sim, já sai daqui convidado para voltar. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, tá aí. Sempre que quiser também, é só nos avisar que as portas do programa Direito e Justiça estão sempre abertas para o doutor. Ok, muito obrigado. Tá, obrigada, minha gente. E eu mais uma vez me despeço com muita alegria, porque eu sei que certamente nós levamos um pouco mais de conhecimento para você que está aí em casa, nos comércios, nas indústrias, e que você vai realmente ter a sua vida transformada com esse grande profissional que esteve aqui conosco nesse dia. Um grande abraço e até a próxima semana.